Quando a gente pensa, por exemplo, sobre a seleção de exercícios na musculação, e eu já gravei outros vídeos para vocês falando sobre um assunto similar, é importante que os exercícios escolhidos eles se completem. Então, como que a gente poderia, justificar esse pensamento? Vamos supor que você escolheu 3 exercícios para o dorsal, por exemplo. E você, quando analisa a mecânica desse exercício, você percebe que as 3 execuções elas são muito similares. Se você tem 3 exercícios e os 3 se parecem bastante, talvez não foram as melhores opções que você selecionou. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, o grande dorsal, ele participa da extensão do ombro, ele participa da adução do ombro. Então, quando a gente pensa nesses movimentos articulares, a gente também tem que pensar em selecionar exercícios que contemplem esses movimentos articulares. Então, por isso que é interessante a gente utilizar, por exemplo, uma puxada, a remada, uma variação, por exemplo, do posicionamento das mãos e do distanciamento dessa pegada nas barras, por exemplo, para que a gente consiga colocar esse músculo em diferentes relações de comprimento e tensão, por exemplo, e também para que a gente consiga explorar ao máximo esses movimentos articulares. Então, eu dei o exemplo agora do grande dorsal, variando, por exemplo, o distanciamento das mãos, movimentos articulares, e a gente levando, por exemplo, para outro grupo muscular, por exemplo, o tríceps braquial. O tríceps braquial, por exemplo, ele é formado por 3 cabeças, cabeça longa, medial e lateral, e a única cabeça que é biarticular é a cabeça longa. A partir do momento, por exemplo, que eu entendo que a inserção distal, por exemplo, do tríceps braquial é no olecrano e não tem tanta função, por exemplo, na verdade não tem nenhuma função no movimento do antebraço, eu começo a entender que as variações na articulação do ombro são mais interessantes. Então, por exemplo, realizar um tríceps francês, um tríceps teste, um tríceps pulley. São combinações que, quando você pensa, você utilizou diferentes posicionamentos da articulação glenohumeral, colocando músculo em diferentes relações de comprimento e tensão. Então, essas coisas são interessantes. Imagina se a gente faz um de tríceps, faz o tríceps pulley, por exemplo, o tríceps corda e o tríceps invertido. Os 3 iriam manter, por exemplo, a articulação glenohumeral numa mesma posição. Então, provavelmente seriam movimentos e mecânicas muito similares. E o ideal, quando a gente seleciona os exercícios, é contemplar ou completar os exercícios. E dessa forma a gente estimular esse músculo de forma mais eficiente e de forma mais completa.